Olá, alunos do SPIN do sétimo ano, professor Esquilassi. Vamos aqui para a atividade 7. Ó, se alguém pegou a apostila na escola, lá acho que está atividade 6, viu? É só corrigir. Agora, esse assunto de hoje, que é máquinas, é atividade 7, não é 6 não. Se está 6 aí, corrige. Tá 6 foi da semana passada. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre máquinas, coisas que eu tenho no nosso dia a dia que a gente nem sabe que é máquina. No caso aqui, máquina simples, tem as mais complexas, mas nós vamos falar de máquina simples aqui, tá? Então vamos lá começar. O primeiro, a gente precisa entender o que é força. Em física, força é uma ação que provoca ou modifica o movimento de um corpo ou de um objeto. A força ela é indicada por uma letra maiúscula, no caso F, ou outros que nós vamos ver também, com uma seta em cima. Tá? Isso significa que é uma força. E pode fazer. E o que a força faz? Ela faz com que um corpo que esteja parado se movimente, ou fazer com que um corpo que esteja em movimento pare. Então, para entender como uma força afeta o movimento de um corpo, é necessário saber o quê? Qual é a intensidade, a direção e o sentido, tá? Que podem ser representados por uma seta. E nós vamos ver isso tudo. No caso aqui de um levantamento de peso, os atletas eles vão levantar o halteres, né? Que são os pesos fixos nas extremidades da barra, do chão para cima da cabeça dele. Aqui ele está no meio do processo, né? Um atleta do país chamado Geórgia, tá? Então, durante a prática desse esporte, o halterofilista ele exerce uma força sobre a barra e o halteres para erguê-lo. Então, a força que ele está pondo é aqui, ó, onde está indicada essa seta. Então, ele está aplicando duas forças, uma de cada lado, e as duas com a mesma intensidade, senão haveria um desequilíbrio aqui. Então, a intensidade dessa força é uma medida do esforço utilizado para erguer esse conjunto de halteres e barra. Então é a força. O que é a direção? A direção é uma linha imaginária sobre o qual o objeto se movimenta. Então, a direção é aqui no caso vertical, tá? Agora, no levantamento do halteres, visto nessa imagem aqui, ao lado, né, a direção é vertical. E o sentido indica que o lado sobre a linha de direção do corpo que se desloca. Ou seja, logo, para levantar os halteres, o sentido da força é de baixo para cima, por isso que a seta está para cima. Então, intensidade é quanto de força que ele está pondo, direção é, no caso, vertical, e sentido de baixo para cima. É assim que a gente define quando uma força é aplicada. Então, e para entender isso, a gente precisa entender o que é a máquina. Quando eu falo de máquina, né, mesmo a máquina simples, ela pode ser definida como uma ferramenta que é construída para ajudar a realizar algumas tarefas de maneira mais fácil, rápida e eficiente. Certo? Então, vamos entender um pouquinho mais a diferença entre a máquina simples e as máquinas complexas. As máquinas elas podem ser usadas, por exemplo, para aumentar a intensidade de uma força aplicada, aumentar a distância em que essa força age ou mudar a sua direção. Essas ações, então, elas vão reduzir o tempo e o esforço necessário para executar uma tarefa. Então, no caso aqui da máquina simples, ela geralmente, a máquina simples geralmente facilitam, as máquinas simples geralmente facilitam a execução de apenas um tipo de movimento. São exemplos de máquinas simples: uma alavanca, uma polia, uma cunha, um parafuso ou um plano inclinado. Nós vamos ver o que é tudo isso daqui a pouco. Agora, as máquinas complexas, elas são dispositivos que consistem em duas ou mais máquinas simples trabalhando juntas. Então, a máquina complexa é uma máquina simples, só que são duas ou mais que trabalham juntas para realizar um trabalho, tá? Elas também podem conter equipamentos de diversas origens tecnológicas,
inclusive componentes eletrônicos. É o que acontece, por exemplo, em um guindaste. Ele é mais complexo, então é uma máquina complexa. Uma bicicleta, apesar de normalmente não ter componentes eletrônicos, também é uma máquina que combina diferentes máquinas simples, como os pedais, as engrenagens, que formam um sistema de transmissão. Então, isso, máquina simples, um abridor de lata, um abridor de garrafa, uma carretilha, também chamada de polia, tá? Uma roldana, que aqui inclusive é interessante, o cara usou uma roda de carro para poder passar uma corda aqui e facilitar de subir alguma coisa pesada. O machado, o parafuso é uma máquina simples e o plano inclinado, que a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Bem, então tá aqui, ó. Máquinas, tipos de máquinas simples que a gente encontra todo dia por aí, tá? Então, por exemplo, olha aqui na maçaneta, né, nós temos uma roda e eixo, é um tipo de máquina simples. O parafuso, né, que ele tem essa estrutura que a gente vai ver para facilitar a entrada num prego, numa madeira, numa parede. E ó, é usado também esse tipo de rosca para abrir, né, para fechar potes, né, refrigerantes também. Polia, né, aqui está mostrando uma polia que é usada para levar a bandeira lá para cima. O plano inclinado, que é para levar um objeto pesado para dentro de um caminhão. Uma cunha, que ele é usado, por exemplo, é a forma do machado. E uma alavanca, para usar aqui o sistema de alavanca para tirar um prego de uma madeira. São exemplos de máquina simples. Então vamos ver cada um deles. A alavanca primeiro. Será que alguém conseguiria colocar uma pedra, desculpa. Será que alguém conseguiria colocar uma pedra com massa de 100 quilogramas? Deslocar, desculpa. 100 quilogramas é 100 quilos, tá? O peso de uma pessoa, tipo o meu peso. Certamente essa não é uma tarefa fácil se a pessoa não fizer algum uso de algum tipo de recurso, por exemplo, o uso de uma alavanca. E essa alavanca ela pode ser constituída por uma haste resistente e um ponto de apoio. Então nós temos aqui um exemplo de uma alavanca. Né? Tem uma pedra aqui de 100 quilos, eu tenho uma haste, que tem que ser resistente, e aqui um ponto de apoio. Com uma haste suficientemente resistente e comprida e também um ponto de apoio, uma pessoa pode deslocar a pedra pesada, que tem uma força resistente aqui, tá? Então tá aqui, ó, tem uma força que é o peso da pedra para baixo. Então uma força resistente que eu quero levantar essa pedra. Então a alavanca que está mostrada aí no desenho, ela vai ampliar isso, ela vai aumentar a força que a pessoa aplica nela. E além disso, o sentido da força ele é modificado. Nesse exemplo aqui, a pessoa ela vai aplicar uma força dirigida para baixo, que a gente chama de força potente. Essa aqui, ó. Então, vai aplicar uma força aqui para baixo. E a outra extremidade da alavanca, aplicada sobre a pedra, é uma força dirigida para cima. Então, quando eu forço para cima, eu vou contra essa força resistente, que é a força exercida pela alavanca sobre a pedra, que é para cima. Aí eu vou conseguir deslocar é, a pedra. Isso aqui é muito comum. Só que você precisa ter um ponto de apoio, tá? E as alavancas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Isso está ligado no nosso dia a dia, que a gente usa isso, mas nem percebe, nem sabe que isso é uma alavanca, e muito menos sabe que isso é um tipo de máquina simples. Então vamos ver aqui alguns tipos de alavanca. Nós temos 3 tipos de alavanca. Primeiro, alavanca interfixa, do latim inter, que significa posição intermediária. Fulcro é a mesma coisa que ponto de apoio, tá? Ele está posicionado entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente. Então aqui eu estou com o peso desse objeto é para baixo e eu estou fazendo um esforço
para baixo aqui para levantar esse bloco. Exemplo aqui, tirar um prego. Ó, eu estou usando aqui, eu estou fazendo um esforço, aqui a resistência, então eu estou usando isso como uma alavanca, ou ponto de apoio aqui, para tirar o prego da parede ou da madeira, tá? O outro tipo é uma alavanca chamada interresistente, em que a força resistente será aplicada entre o fulcro, lembrando que é o ponto de apoio, e o ponto de aplicação da força. Então tá aqui, nós temos aqui um ponto de apoio, o objeto pesado aqui, com a sua resistência e o esforço para cima. E aí eu consigo levantar o objeto. Exemplo, o carrinho. Olha o ponto de apoio do carrinho aqui, de pedreiro, é a roda. A resistência é todo o peso que tem aqui dentro para baixo, o esforço é para cima, eu consigo levar o que tiver aqui dentro para qualquer lugar, tá? E você já deve ter visto também, quando o pessoal em obra, quando vai jogar, por exemplo, ele vai jogar lixo fora, ele usa o carrinho, que é um tipo de alavanca, e ele usa também um plano inclinado, que nós vamos ver daqui a pouco, para jogar o lixo dentro de uma caçamba. Então ele tem tipo de uma rampinha. Tá? Isso tudo é para diminuir a força que tem que usar no trabalho. E o terceiro tipo é a alavanca interpotente, onde a força potente é aplicada entre o ponto de aplicação da força resistente e o ponto de apoio, que é o fulcro. Então, ó, resistência, o esforço no meio e o ponto de apoio está aqui. O que é? Uma pá. A resistência é o peso que tem na pá, o esforço é no meio que você pega, é interpotente, e o ponto de apoio é aqui a parte de trás. Então, são exemplos de alavancas do dia a dia que você nem sabia que isso era uma alavanca, muito menos uma máquina simples. E olha outros exemplos a mais. Uma tesoura, de novo o prego, né, para tirar o martelo para tirar o prego, um guindaste, isso aí interfixa. Agora interpotente, ó, sempre prestando atenção onde é o apoio, tá? Ó, uma pinça para pegar uma fruta, uma vara de pescar e fazendo exercício físico com o braço. E a interresistente, aqui isso aqui é um aparelhinho para quebrar nozes, avelã, quando vem aqueles frutos mais duros, com casca dura, né? O carrinho de pedreiro e até o caminhar, né? Então são exemplos do nosso dia a dia que a gente utiliza e são exemplos de alavancas. Agora sim o plano inclinado que nós vamos ver aqui. Então, por exemplo, um funcionário de uma companhia de transporte tem que colocar algumas caixas pesadas dentro do caminhão. Se em vez de carregar as caixas, ele as empurrar por um plano inclinado, a tarefa será facilitada. Por ser muito simples, a maioria das pessoas não reconhece o plano inclinado como uma máquina, mas é, porque ela facilita a execução de certos trabalhos, é o que a gente leu lá no começo. E por isso ela obedece à definição de máquina. Você não tem que associar a máquina só com coisas que têm metal, né? Então, máquinas são esses exemplos que nós estamos vendo que facilita a realização de certos trabalhos. Então, uma coisa importante, quanto menos inclinada for o plano, presta atenção, quanto menos inclinado for o plano, mais suave é a realização da tarefa de transportar um objeto até o ponto mais alto, quanto menos inclinado. Então eu vou perguntar, quem é que está fazendo mais força aí? O João ou o André? Para colocar essa caixa que tem o mesmo peso em cima do caminhão? Com certeza é o João, porque ó, o dele está menos inclinado do que do André. Então, para o João, quanto mais distante for aqui, melhor, menos força você faz. Isso é importante aqui. Por exemplo, isso aqui é uma rampa para deficiente físico. Está correto isso? Não, tá? Ela não tem, ela é muito inclinada. Então ela tem que ter menos inclinação, como nesse caso. Isso aqui é uma rampa bem feita. Ó, ela é mais comprida. E sem falar que também tem que ter essas estruturas para a pessoa. Se o cadeirante precisar, ele tem que ter um apoio. Só para voltar aqui no anterior. Ó, só tem do lado de cá. E olha aqui, cai. Entendeu? Extremamente sem proteção.
tiveram a boa intenção, mas não seguiram as normas para fazer isso. Tá? Então, esse aqui é muito inclinado, como no caso aqui do André. Ele vai ter que fazer mais esforço físico para chegar aqui. Tá? Então, esse não. O correto é esse. Tá bom? E é um tipo de máquina simples, o plano inclinado. E olha que interessante isso aqui. Essa ideia do plano inclinado, ela também é usada na construção de algumas rodovias em locais montanhosos. Em vez de construir uma estrada curta e muito inclinada, prefere-se uma estrada mais longa e cheia de zigue-zague, porém menos inclinada, o que suaviza a subida. Isso aqui é na cidade de São Francisco, é muito comum em filme. No filme do Homem-Formiga 2, aparece esse lugar aqui, chama Lombard Street. Então aqui essa é uma vista de cima, tá vendo? O carro vai descer aqui e fazer esse zigue-zague usando que o sistema plano inclinado. Eu vou te mostrar, olha a vista de quem está embaixo. Tá vendo? Então se fosse uma roupa, e isso aqui inclusive virou ponto turístico, olha aí quantos carros descendo. E um monte de gente vai lá, sem falar que deixaram a rua linda, né? Na época de... Aqui não tá na primavera, aqui tá, olha que lindo, como as flores se apresentam. E aqui toda a turistada tirando foto. E tem uma escadaria aqui para você subir ainda, né? Quem tiver a pé. Então essa é uma aplicação no dia a dia do plano inclinado, certo? Agora a cunha. A cunha também é uma máquina simples. Ela torna mais fácil a tarefa de cortar ao meio, por exemplo, um pedaço de madeira. Ela é uma espécie de adaptação do plano inclinado, que permite mudar a direção de uma força. A marreta, ela aplica sobre a cunha uma força direcionada para baixo. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui a cunha, coloco aqui, dou uma marretada e eu consigo quebrar o pedaço de madeira, tá? Então a marreta ela aplica sobre a cunha uma força direcionada para baixo e a cunha, por sua vez, transmite à madeira uma força direcionada para os lados, que nem nós estamos vendo aqui. Ó. Então isso aqui vai entrando e empurrando para os lados. E a aplicação mais importante das cunhas está nos instrumentos para cortar, como o machado, o formão e a talheira. Tá? Então, ó, eu não falou aí, mas isso aqui é duas agulhas, tá? Olha aqui é um desenho, aqui é uma aplicação real, a cunha cortando esse pedaço, essa tora de madeira, o machado, que é um tipo de cunha, e isso aqui é o formão e a talhadeira, tá? Também, olha aqui, ó, também é uma cunha, né? Esse daqui, então, às vezes, o cara usa isso para fazer obras em pedaços de madeira, né? Então ele bate o martelo aqui atrás e aí vai moldando a madeira do jeito que ele quer. Então isso é a cunha. Agora o parafuso. O parafuso, assim como a cunha, é uma espécie de adaptação do plano inclinado. Ele é classificado como uma máquina simples porque permite modificar a direção de atuação de uma força, tornando mais fácil a realização da tarefa de atarrachá-lo numa superfície. Ao usarmos uma chave de fenda, a força que aplicamos faz girar o parafuso. A força que aplicamos para fazer girar no parafuso acaba sendo, em parte, usada para fazê-lo penetrar no material. Então, também é um tipo de plano inclinado. Outro tipo, aqui para colocar quadro, né? Mas também usa o processo aqui, né? Usa a máquina simples do parafuso. E você vai girar o parafuso, fazer a rotação e ele vai penetrar no material. Certo? Era isso, gente. É simplesinho. Era só para dar uma ideia geral para vocês do que é máquina simples. Tá bom? As máquinas, né? Força, intensidade. Então é isso, gente. Um abraço. E, ó, lembrando, é atividade 7. Eu não corrigi esse último aqui. Tá bom? Até mais, então. Um abraço.